E vamos começar então, né, a nossa live, porque hoje o tema, esse nosso retorno, a gente pensando muito em qualidade de vida, em saúde, em alternativas de estar em casa, enfim. Vamos nós falar sobre yoga e pilates, benefício para o corpo e a mente, antes, durante, após a quarentena. Nath, o pessoal vai falar assim, ai, mas antes, sim, tem estados que ainda não entraram em quarentena, tem cidades que não entraram em quarentena. E para falar sobre o assunto, as nossas convidadas, Nath, vamos começar colocando a primeira convidada já na telinha aqui, Nath. Posso dizer o nome mais bonito aí, a participante com o nome mais bonito, não é por acaso, né? Se chama Natália Dumont Long, proprietária do estúdio Sativa, é assim que fala, Sativa Shala, em Porto Alegre. Possui formação em Tantra Yoga, Stretch Vinyasa e Prema Kriya Yoga. Fez cursos, né, na Tailândia, nos Estados Unidos, penso que tem certificação internacional pela Yoga Alliance de 200 horas. Está pensando o quê, né? Ah, Marcos, não é pouca coisa. Nada, e uma nada. iniciativa muito legal, né, que eu participei e me lembrei, né, de procurar por ela, é o Coletivo Namaskar, né, que é um projeto voluntário, uma iniciativa voluntária que dá aulas, aí vários professores se reuniram para dar aula nas praças, aqui nos espaços públicos de Porto Alegre. E vamos para a segunda convidada, porque hoje temos 3 convidadas. Senhoras e senhores, está aqui agora na telinha para vocês, liberando o microfone dela, para não deixá-la também de castigo, é a Camila Gonzalez Gamalo, mas eu vou falar Gamacho, que ela falou que é o correto, então tá aqui, ó. Instrutora de yoga, foi modelo durante 10 anos viajando pelo mundo a trabalho, voltando a Porto Alegre, retornou à graduação em farmácia. Conheceu a yoga quando morava fora, em aulas que haviam nas academias e clubes. Concluiu o curso de instrutora de yoga no Instituto Anandan, aqui em Porto Alegre. Vamos então à próxima, então, Nath. É a Thaís, porque vamos trazer, a gente falou de yoga e pilates, então vamos trazer a Thaís Aline Camana, professora de pilates, aliás, professora do senhor Marcos Travinha. Ela é fisioterapeuta, administradora do Estúdio Pilates em Esteio, aqui no Rio Grande do Sul, né, uma cidade próxima aqui de Porto Alegre, especialista em acupuntura, graduanda em osteopatia pelo Colégio Brasileiro de Osteopatia. Atua na área de traumato, ortopedia ambulatorial desde 2008. Trabalha com pilates há 10 anos. Acho que pelo perdão da redundância, mas acho que o legal aqui é a gente explicar, né? Começar a explicar aí o que é cada prática, né? E a gente sabe que, às vezes, algumas pessoas até confundem, né? Ah, eu faço pilates porque tem a coisa da respiração também, né? Mas o que é cada prática e as diferenças, assim, que tem entre elas. Eu vou começar pela Thaís, para ela explicar o que é o Pilates, então. Pilates, ele é um método que foi desenvolvido na Primeira Guerra Mundial pelo Joseph Pilates. Então, gente, ele foi desenvolvido por esse cara, que foi o Joseph Pilates. Teve mais aparência, assim, né? Ele apareceu mais na Primeira Guerra Mundial, porque ele usou esse método que deu durante a vida dele na soldados de guerra, né? Então, ele adaptou as camas da enfermaria, né, onde ele estava atuando ali na guerra, e fazer esses exercícios com os soldados ali. Eles viram que os soldados se recuperavam mais rápido e eles tinham menos complicações das guerras. Depois que o Joseph casou, ele aperfeiçoou o método com as técnicas que a esposa dele usava com os bailarinos que ela atendia, né, que ela dava aula. Por isso que hoje em dia a gente chama os estúdios de pilates de estúdio. Muitas pessoas não entendem, né, o motivo, mas é porque os bailarinos, eles ensaiam em estúdios, né, então isso vem de herança. No início, o Joseph chamava o pilates não de pilates, ele chamava contrologia, né, o nome do método é GIA. Que ele falava? Que a gente tinha que ter 100%, né, da nossa atenção e do nosso controle e da nossa
percepção no movimento que a gente estava fazendo, né, durante aquele período ali, né, durante o exercício. Então, depois que ele faleceu, é que o nome mudou para Pilates em homenagem a ele, né? E aí vamos tocando então aqui, né, Nath? Vamos com a Nath, então, né? Para Nath, perguntar aí sobre o yoga, né? O que é? Porque às vezes as pessoas, yoga é esporte, o yoga é uma prática, o que é o yoga? Tá bem, vamos lá. Existe, dependendo da linhagem da pessoa, da sua história, muitas vezes chamam o yoga de filosofia, de ciência, religião. Acredito que isso já tá ultrapassado, acredito que ninguém mais fale. Mas eu acredito, e dentro dos textos também, hoje, que são os basilares, que o yoga ele é uma cosmovisão, ou seja, ele é uma visão de mundo, né? E o yoga como um todo, ele não tem exatamente uma data, como a Thaís explicou, né? O Pilates foi criado por Joseph Pilates na Segunda Guerra Mundial. O yoga não tem isso. E quando a gente não sabe a data, a gente fala mais de 5.000 anos atrás. A gente brinca com isso. Porque o yoga ele foi criado na região do Hindustã, onde hoje faz parte a Índia, mas antes faziam parte outros países também. E por grandes mestres chamados rishis, que começavam a observar a natureza e copiar a natureza através do corpo. Depois de um certo momento, essas práticas que eram sempre passadas oralmente, então não tinham registros escritos sobre isso, foi compilado por uma figura chamada Patanjali, que também tem as suas divergências, se foi realmente um homem físico ou se talvez é uma caracterização, uma alegoria para várias pessoas que sistematizaram o yoga, e ele criou o que chama-se de Ashtanga Yoga, que é o yoga dividido em 8 partes, como se fosse a metodização do yoga. Então, ele começou a separar todas as ferramentas que o yoga usava, as ferramentas psicofísicas, comportamentais, energéticas, para expansão de consciência e autoconhecimento. Vamos dizer assim, o yoga, ao fim e ao cabo, ele é a meditação. A gente pode chamar yoga como sinônimo de meditação, e a sua finalidade é o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é muito individual. Então, por isso, eu acredito também que o yoga está tão vivo, porque ele vai se adaptando e se remodelando, claro, estruturado sempre nas suas bases firmes, sólidas, mas como ele é um processo totalmente individual, ele consegue ter esse poder de adaptabilidade, né? Então, assim, resumo do que eu falei. Há mais de 5.000 anos atrás, sábios começaram a transmitir esse conhecimento de forma oral. Depois isso foi sistematizado, e aí foram criados os Vedas, os Sutras, tem o Bhagavad Gita, enfim, existem outros livros que a gente usa como base, que também são base de outras filosofias. Então, acabou que se misturou um pouco, a gente fez um caldeirãozinho ali, que muitas vezes se confunde yoga com o hinduísmo, se confunde yoga com Vedanta, porque tudo estava ali no mesmo caldeirão, tudo estava ebulindo numa mesma época também, e as fontes foram sendo captadas por diferentes mestres. E hoje em dia existe, eu nem sei quantos estilos de yoga existem, assim, para te dizer, porque é infinito, mas todos esses estilos bebem numa mesma piscina, numa mesma fonte, né? E aí cada pessoa, cada mestre, cada pessoa que foi considerada como mestre a partir de um discípulo, vai sistematizando da sua forma, pega aquelas peças, vamos dizer assim, e vai estruturando da forma que ele acha um melhor caminho, né, para se atingir esse conhecimento, porque o mestre é isso, ele vai abrindo os caminhos, iluminando a escuridão para que a gente vá passando, né, vai removendo a ignorância para a gente ir ao encontro da sabedoria. Então, basicamente, é um processo de autoconhecimento.
Mila, depois desta aula aí da Nath, alguma coisa a acrescentar? E o que ela falou, que a yoga é muito individual. Então, o que é yoga para ti? Estava ouvindo aqui o que a Nath falou, né? A Nath é uma mestrona, né, do yoga, como professora, assim, todo mundo deveria fazer aula com ela, assim, ela é maravilhosa de verdade. E, assim como acho que tudo na vida, a gente, a mesma coisa, tu te permite estar ali presente ou participar da tua abertura, tua entrega, ela faz toda a diferença, assim. E um dos benefícios, assim, do yoga é te trazer para o momento presente, né? Tu acalma a tua mente, o teu corpo, tudo através da respiração, que é uma coisa que quando tu começa a fazer yoga, tu percebe que nem respirar mais tu sabe. E isso é bem chocante, assim. Mas assim, também um dos aprendizados da yoga é a paciência, é a calma, é a construção da postura, é a paciência, a tolerância. Um dos fundamentos do yoga, o ahimsa, que é a não violência com a gente, com o outro. Então, assim, é uma fonte muito sábia, profunda, e eu até brinco, assim, com as pessoas próximas, né, que as pessoas acham que yoga é um exercício físico, e quando vê, tu tá num... ele te pega de um jeito que só experienciando você vai entender. Maravilha, então, pois é, falamos muito aqui dos benefícios das práticas. Vamos começar então pelos benefícios para a mente. Afinal de contas, aí, né, os benefícios para a mente, porque estamos passando por esse momento terrível dessa pandemia, o pessoal em casa, em quarentena, isolamento, distanciamento social, e temos visto aí, então, pesquisas que mostram que os quadros de depressão, ansiedade têm aumentado. E não é só para quem está em casa isolado, mas também para quem tem que sair para o trabalho, fica com medo. Um estudo feito no Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, que apontou que os casos de depressão, eles praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online, indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8%. Enquanto para os quadros de ansiedade, o índice foi... Boa moto aí. A ansiedade, o índice foi de 8,7% para 14,9%. Portanto, vou começar agora pela Thaís ali. Thaís, na questão psíquica, que o Pilates pode contribuir? Então, Marcos, como eu tinha comentado agora, quando o Joseph desenvolveu o método, ele pensou, né, ele desenvolveu isso para que a pessoa, enquanto estivesse fazendo exercício, ela tivesse 100% do exercício, né, daquele momento voltado para si. Então, ele descreve que o Pilates é trabalhar 100% da mente e do corpo. A ideia dele é que a gente, quando praticasse o Pilates, a gente se concentrasse naquilo que a gente está fazendo, sentisse quais músculos estão alongando, quais músculos estão fortalecendo, né, quais estão sendo contraídos, e que a gente prestasse atenção na nossa respiração, é uma dos princípios básicos do Pilates. E não tem pessoa, né, pensando em outra coisa, tendo tantas outras relacionadas ao exercício, tendo que fazer tantas coisas, né, em relação à atenção e ao cuidado com o seu corpo. Se a pessoa ela não tiver com a mente ali, ela não vai conseguir executar aquele movimento, aquele exercício de uma maneira correta, né? Então, o método, a gente tem que trabalhar 100% da mente, focada naquilo que a gente está fazendo, e no movimento que a gente está fazendo, né? Fora isso, eu vejo assim, ó, que o Pilates para muitas pessoas, e eu vejo aqui no estúdio que muito, é uma maneira de terem um compromisso consigo mesmas. É o momento que as pessoas vêm para cá, é aquela 1 hora que as pessoas vêm para sair de casa, principalmente os idosos, eles vêm para cá para trabalhar, para se alongar, mas também para socializar, né? Então, assim, essa conversa com outras pessoas que têm as mesmas dificuldades, os mesmos desafios diários, né? Essa troca de ideias,
Então, isso também acaba ajudando muito nessa parte mental e emocional das pessoas que praticam o Pilates. Vou para a Nath, então. E que legal, né? O yoga e o Pilates, ele tem esse ponto de intersecção, né? Que é a respiração. Porque eu sempre falo da minha pessoa, mas eu acho que é considerado realmente o ponto chave, né, do yoga e hoje em dia das técnicas de mindfulness, das técnicas de concentração, porque primeiro vamos pensar o porquê disso, né, dentro do que o Marcos estava falando. A gente hoje eu acho que está mais evidente, mas a gente já estava passando por esses processos de absoluto estresse, de uma multiplicidade de informações, de atividades, né? Muita carga para a gente fazer o tempo todo. E aí parece que a gente vai lidando com os problemas e com os desafios do dia a dia, sempre com a mente ou remoendo o que passou, porque eu não fiz aquilo, porque eu tinha que ter feito, ou pensando já no futuro, quando acontecer, quando for, né? E a vida, ela só acontece no agora. Não existe a vida acontecendo no passado ou no futuro, né? E a respiração, ela é extremamente mágica, porque ela faz parte de 2 sistemas do corpo, né? Ela faz parte, a gente respira involuntariamente, até é impossível cometer suicídio por trancando a respiração, porque o próprio corpo tem uma inteligência que vai te induzir a respirar, enfim, mas você faz parte do sistema nervoso autônomo, que se divide em 2 sistemas. E aí a gente divide assim, o sistema nervoso simpático, aquele sistema de fuga. Então, por exemplo, se agora um leão, tem sempre essa metáfora, né? Se agora um leão aparecesse na minha porta, gente, preciso que a adrenalina seja despertada no meu corpo, os meus pelos ficam mais intensos, a minha pupila dilata, o meu coração bate, eu preciso ficar mais atenta. Então, é um sistema importante. Só que o que acontece no nosso dia a dia, hoje, na sociedade contemporânea, cidade, trabalho, enfim, excesso de demandas, a gente vive o tempo todo esperando o leãozinho entrar na porta. E aí a gente vai distribuindo todo cortisol e todos aqueles hormônios e os nossos neurotransmissores também ficam comprometidos e a gente começa a falar tanto do estresse, mas ele não é bom ou ruim, o estresse é necessário. O problema é como a gente lida com ele, né? Porque daí tem o outro amiguinho do sistema simpático, o parasimpático, que é justamente o contrário, que é o sistema de calma, sistema de tranquilidade. E é esse sistema que a gente liga quando a Thay fala de respirar, né? Quando as pessoas vão lá para o estúdio e estão fazendo os movimentos, prestando atenção só naquilo, não estão prestando atenção lá na lista de supermercado, né? Claro, é um vai e vem, né? Não que porque a gente não comanda, se fosse assim seria super fácil, adoraria. A gente não comanda, né? Tipo, tá, agora só pensa nisso. A gente vai e volta, como se a gente domasse um cavalinho pro prumo, né? Ele vai querer lá comer o pasto na lateral, a gente puxa de volta. Então, são processos. E aí, no yoga, eu acho que isso até acontece também no Pilates por uma consequência. A gente usa esse corpo aqui que a gente enxerga, tato, né? Esse corpo mais denso, para ouvir as suas narrativas. Qual é a narrativa do meu corpo? O que ele está falando? Como é que ele está se expressando, né? Porque o corpo ele vai dando sinaizinhos para gente durante o dia. Uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na lombar, um bruxismo, uma taquicardia, enfim, né? O corpo ele vai dando aqueles sinaizinhos. E a gente às vezes, né, ignora, deixa para lá. E às vezes ele grita. E aí vamos lá procurar a Thay também, para arrumar as coisas que o corpo gritou, né? Então, essa sabedoria, por isso que é um processo de autoconhecimento, da gente ouvir o que o corpo está falando. O corpo, ele não mente,
né? Então, esses benefícios que a gente vai usando desse corpo físico para parar com as oscilações. Tem uma frase num dos livros bases do yoga que define yoga como Yoga Chitta Vritti Nirodha. Vocês sabem que usa o sânscrito, né? Então, essa linguinha meio estranha aí. O yoga é a cessação das flutuações da mente. Então, a mente tá lá, aquela macaquinha falando aqueles, né? Por exemplo, agora eu tô falando com vocês e milhões de filmes no Netflix mental estão acontecendo, né? Vocês estão me ouvindo, já estão pensando, já estão julgando, já estão... A mente é maravilhosa, porque ela não para, né? Então, assim, a gente vai usando técnicas para parar um pouquinho, para voltar para o prumo, para encontrar... Quantas vezes a gente fecha os olhos e se pergunta como é que você tá, né? Não faz às vezes, né? Não Exatamente. me perguntar quase nunca, né? Essa auto-pergunta Como é que você fecha os olhos e pergunta, Marcos, como é que você tá hoje? Pois é. Né? Legal isso. Muito. A gente só deixa para perguntar depois que já tá lá, acamado, já tá, né, precisando de remédio, né? Exato. Mas isso, a gente tá mudando essa visão. Tá vindo? O autocuidado tá sendo resgatado. Então tá, falamos da parte psíquica, tá bom, gente? E agora vamos para física. Já meio que já deu uma introdução, né? Porque meio que se mistura, né? Exercícios, parte psíquica, parte física. Mas vamos lá, então, agora vamos tentar especificar um pouquinho mais na questão física, então. Começando já aí pela yoga. A Nath ou a Camila, quem quer começar primeiro aí? Camila, vamos lá, você que tá, né, mais ali, tá com a dificuldade da internet, vamos ver se a gente consegue, Camila. A parte física, a questão física da yoga, qual é a tua percepção? Meu namorado, ele sempre brinca comigo que, como eu fico muito focada, né, durante a aula, às vezes eu sempre, que eu compartilhava era a parte do Shavasana, que as pessoas estão descansando, etc. Mas tem muitas posturas que elas são extremamente energéticas, assim, elas exigem muito nossa concentração, estar presente naquele momento, porque, por exemplo, qualquer postura de equilíbrio, se tua mente, se tu não tiver naquele momento, é a hora que tu balança e que tu cai. Isso não tem como, assim, a hora que tu não tá ali, teu corpo, ele amolece, tu cai, não tem como. E mesmo a postura do cachorro, assim, eu acho que nunca fez um cachorro olhando para baixo, não sabe o trabalho que dá aquela postura. Então, assim, pode parecer que tu não tá fazendo nada, assim, mas tu tá com o corpo completamente ativo e a mente totalmente naquele momento. Senão, tu não pratica de verdade. Não flui, assim. E tu vai sentindo, acho que tudo, alongamento, assim, de uma para a terceira aula, assim. Geralmente, quando as pessoas chegam na elas não encostam no pé, ou estão todas travadas, esse alongamento, e daí tu vai vendo que através da respiração vai estando, vai liberando. Então, assim, é bem bonito bem interessante. Nath, complemente aí, Nath, as importâncias, os benefícios físicos, já falando do psíquico, né? E os físicos aí que traz de benefício para nós a yoga. Ver como a Cami é uma apaixonada, né? Muito fofo. As posturas, elas se conectam muito ao nosso sistema endócrino. Então, as nossas glândulas que produzem os hormônios. Isso é fisicamente o que eu considero muito alto, assim, de benefício. Então, as torções, as pressões, as ativações da musculatura interna. Então, a gente vai trabalhar diafragma pélvico, vai trabalhar transverso abdominal, vai trabalhar pulmão, respiração tridimensional. Isso tudo vai se conectar muito às nossas glândulas endócrinas. O alongamento também, por si só, isso a Thay também deve ter uma super expertise nisso, porque o próprio alongamento, você se alongar, isso também já traz um benefício, já desperta serotonina, você já fica mais relaxado, mais feliz,
né? A gente diz que o alongamento, ele traz a felicidade também. Tudo que a gente reprime, trava, né, as represas, isso causa tensão. E quando a gente alonga, isso te dá imediatamente uma sensação de serenidade, de calma. Então, eu acho que e aí, tônus muscular, enfim, fisicamente. É que, sabe que, como no Ocidente, o yoga, o Hatha Yoga, que é a parte física, que dizem, né, a pontinha do iceberg lá do yoga, foi muito linkado yoga com parte física. Então, eu sempre gosto de botar o asteriscozinho dizendo, é muito mais do que isso, né? O físico, ele é um caminho. O corpo, ele é uma ponte, ele é um portal, né, de acesso às milhares de informações que a gente vai agregando durante a vida. A Nath falou de alongamento, né, e que se ajuda e tal. Thaís, eu vejo aqui, né, o testemunho aqui do casal, o Marcos melhorou, o alongamento ainda não, mas melhorou um pouco. Agora vem de novo, né? Eu tô parado, mas eu sou um cara que fazer o quê? Mais seguro, né? Fazer o quê lá? Mas a questão das dores, assim, que ele tinha muito, até pela questão da profissão que a gente tem, do tempo que se passa muito tempo em pé. Então, o Pilates ajudou muito e ajuda muito ele nisso também. Esses são um dos benefícios do Pilates? Exatamente, Nath. Assim, tu acha que o Marcos não melhorou no alongamento? Eu acho que ele melhorou muito. Eu quero ver a hora que ele voltar para o Pilates, como é que ele vai estar. Esposa corneteira. Vamos ter que trabalhar muito de novo. Não, na verdade, assim, as pessoas, elas pensam, assim, elas escutam, ou sei lá, de onde é que elas tiram, que o Pilates é baseado só no alongamento. E na minha visão, assim, eu acho que com o Pilates, nosso maior benefício é a melhora da consciência corporal. Porque quando a gente tem uma consciência corporal adequada, a gente consegue perceber quais são os movimentos ou as posturas que estão nos prejudicando, né? Quando a gente tem consciência corporal, a gente percebe que a gente está fazendo um movimento, qual músculo que a gente está alongando, né? A gente percebe que, sei lá, o ombro está mais alto, enfim, a gente começa a ter uma melhora dessa percepção e isso, consequentemente, acaba nos beneficiando na questão do alívio das dores, né? Então, assim como a yoga, o Pilates, ele tem essa questão da respiração, tem a questão das torções, né? Que, por exemplo, tu vai fazer uma musculação ou alguma outra prática mais fundida, digamos assim, não existe movimento de torção, né? Nessas outras técnicas, né? No Pilates e no Yoga existe mais, a gente trabalha o nosso corpo como um todo, né? Então a gente vai ter benefícios também, tanto na parte circulatória, na parte endócrina, na parte física, na parte mental, como a gente já comentou, mas eu acho que o principal benefício do Pilates é essa questão da consciência corporal. Mas queria para vocês, assim, como é que essa pandemia, ou ficar em quarentena, afetou vocês e como vocês estão lidando com isso, não só na questão da ansiedade, desse ficar em casa, ou dessa mudança toda com a pandemia, e não saber quando ela acaba, quando, enfim, essas questões que aterrorizam às vezes, mas também no lado profissional, né? Essa questão de não posso mais dar aula, como é que eu estou dando, estou fazendo online, como isso me afetou, enfim. Camila, tu tá ouvindo? Vamos começar por ti? Acho que todo mundo foi pego de sopetão, assim, né? De susto por essa pandemia. Então, acho que o yoga ajuda bastante, assim, a gente somar. Tem várias amigas minhas que daí eu compartilhava lives ou mandava aulas para elas. Lá onde... não é todo mundo que tinha tapete em casa, né? Ou tinha muitas pessoas que tinham deixado. Eu, por exemplo, tinha deixado meu tapete em um estúdio. Daí, até recuperar ele, assim,
tentei fazer canga aqui, mas no chão realmente não é muito bom. Então, assim, amigas minhas que não tinham tapetinho, eu dei uma pesquisada, tem uns preços super bons, assim, para quem não quer investir muito. Então, acho que ter seu tapetinho e iniciar a prática como for, assim, aos pouquinhos, né, com respeito, gente, o tempo que... E realmente, assim, respirar bem fundo, tomar nosso tempo, né, repensar o que não estava mais alinhado, o que já não nos servia mais. Show, vamos ver então. E aí tu, Thaís, como é que tu tá lidando aí com os sentimentos, enfim? Então, gente, realmente, assim, essa questão de ficar em casa, né, de não poder atender, acabou me deixando um pouco preocupada pela questão, principalmente dos meus pacientes, que eu atendo a domicílio, né, fora do Pilates, né, mas dos pacientes de fisioterapia, que precisam muito, né, da fisioterapia para manter a sua saúde íntegra. Então, inicialmente, a minha maior preocupação foi com as outras pessoas, né, com as pessoas que realmente não estavam aqui no Pilates por uma questão só de manutenção de saúde, mas como um tratamento, né? A gente usa muito o Pilates para tratamento de problemas ortopédicos, enfim. Então, foi um baque, assim, para mim, né? Porque de uma pessoa que sai às 7 da manhã todo dia e 8h30 para casa, ficar esse tempo todo foi bem desafiador, né? E pouquinhos a gente está retomando, né, os atendimentos aqui no estúdio, a gente está voltando com todos aqueles cuidados que todo mundo já sabe. E tem até a gente sempre tem que tentar, eu tento sempre ver um lado bom das coisas, né, das nossas maiores dificuldades, né, e tentar superar isso. Então, eu agora já estou entendendo que esse processo para o planeta Terra inteiro, ele era necessário, né, e é um momento de reflexão e da gente tentar não sei qual é a palavra, mas a gente também descobrir coisas sobre nós. Então, como eu tinha comentado com o Marcos um tempo atrás, eu nunca pensei que eu pudesse dar aula online de Pilates. E isso está acontecendo e está sendo bem bacana, né? Nath, então, tu... Bem, no início eu tive a mesma preocupação da Thaís, fiquei pensando como é que eu vou fazer para os meus alunos, e aí eu acabei percebendo que eu entrei no modo pragmático de ser, e aí comecei ok, vamos... Porque assim, foi sair da zona de conforto total. Eu, embora jovem, eu tenho uma mente anciã e não sou muito adepta ao virtual, então, e sempre... sou meio tosca, assim, no mexer virtual, na tecnologia. Então, para mim, foi um chute na bunda mesmo de dizer, ok, vamos ter que se reinventar. E eu percebi que nas 2 primeiras semanas da quarentena, eu entrei, ao invés de parar, eu entrei numa aceleração ainda maior, porque eu precisava estruturar os meus alunos, precisava organizar as aulas, não queria deixar ninguém na mão, os meus alunos particulares, enfim, e eu acabei realmente saindo do que eu prego, né? E aí, quando eu percebi, opa, cuidado com a hipocrisia aí, né? Não tá legal isso, porque existe o lado muito bom da era da informação. Pensa quantas lives estão ocorrendo nesse exato momento, né? A gente entra, realmente a nova distração, passar live, tentar ver todas ao mesmo tempo, e aí dentro daquilo que a gente estava falando, do excesso de informações, do excesso de estímulos externos, a gente acaba podendo se perder mesmo no momento que a vida está pedindo pausa, né? E aí depois que eu senti isso, que a poeira decantou, que eu consegui organizar todos os meus alunos, organizei o estúdio, aí comecei a entrar numa rotina saudável e sempre agradecendo por esse privilégio que a gente tem de estar em casa, porque não são todas as pessoas que podem, então realmente é um privilégio.
E aí eu percebo também o quanto as pessoas começaram a buscar também, né? Porque toda essa rotina, isso também começou a, vamos dizer assim, lançar luz em pontos ocultos ou escondidos que a gente deixava ali embaixo do tapete e mantinha as fugas e distrações do mundo externo. E agora as pessoas estão querendo olhar, né? Estão querendo olhar para certas características, sentimentos que estão emergindo, né? Emergindo do nosso interior. Então, nesse momento, tá tudo bem. Eu tô também, assim, eu sou uma virginiana, eu adoro ficar em casa, organizar minha casa, dar as minhas aulinhas. Então, para mim, assim, graças... tá muito bem, mas eu percebi que teve sim esse início assim, ok, o que eu faço agora, né? Preciso resolver e preciso dar conta. E também colocar limites é muito importante. Não é porque a gente está trabalhando online que a gente precisa ficar respondendo à meia-noite, no seu domingo, né? Vamos entender os tempos das coisas, né? A plantinha, quando você coloca lá a semente, tu diz, vai, nasce. Ela vai nascer no tempo dela. Então, existem leis inexoráveis que precisam de tempos. E a vida tá pedindo tempo, né? Parece que as mesmas 24 horas de hoje não são a de 50 anos atrás. Parece que mudou, né? Então, acho que tudo isso está vindo com, olha, enxurradas e enxurradas de ensinamento. E que bom podermos estarmos com as nossas anteninhas atentas para começar a captar esses ensinamentos, né? Nós também foi um baque aqui também, né? Quando perdemos praticamente todas as nossas transmissões, nós estávamos em São Paulo. Praticamente eu falo porque eu não sei até quando vai. Então, estou falando praticamente, mas provavelmente todas, né? Neste ano. Então, a gente está aí também. Vamos tentar tirar um lado positivo disso. Por exemplo, a gente está retornando, por exemplo, às raízes com esta live. A gente estava muito focado em beisebol e softball por causa das transmissões, que era muita correria. Imagina, sair de Porto Alegre, vai para São Paulo, retorna para cá. Não dava tempo de tratar de forma que eu digo assim, tem que ter respeito quando vai falar de qualquer modalidade. Então a gente tem que pegar, estudar a pauta para poder estar aqui debatendo com vocês e trazer conteúdo, trazer informação, né? Então agora a gente está, como é que a gente regressou lá para as raízes, que eu vinha justamente falando de outras modalidades e tentando focar justamente nessa parte aí de agregar durante esse período de pandemia. Nath, interatividade aí, Nath? Eu só queria complementar também para dizer assim, que trazendo esses depoimentos pessoais de cada uma, que a gente quer mostrar também é que ninguém aqui, porque eu faço yoga, porque eu faço pilates, eu sou super-herói, eu não sofro. Não é isso que a gente está dizendo, né? A gente está dizendo que a gente consegue lidar com isso e passar por isso, que elas nos ajudam nisso. Mas a gente não quer pintar aqui e dizer, essa é a solução e eu vou viver 100% e não vou ter mais e tal. Não, a gente sente o medo, só que a gente sabe, né? A gente aprende a lidar e tenta focar. Então, são essas preocupações do futuro, eu vou focar agora no presente, vou respirar aqui e vou aprender a lidar e a passar melhor por essas situações. Vou passar para as perguntas, então, vou passar quem perguntou agora ao vivo, depois a gente fala as perguntas que também tinham mandado pelo Instagram. Vou começar aqui pela Marília, que ela perguntou assim, ela tem um filho, né, de 5 anos, né, o Santi tem 5, vai fazer 6 anos, e ela pergunta, o Pilates ou a Yoga possui algum benefício para crianças com problemas neurológicos de motricidade fina? Começar por quem quer responder? Pode ser? Thaís, vamos com o Pilates primeiro. Vai. Então, gente, o Pilates, como eu comentei, a gente trabalhar o corpo como um todo, né? Nas crianças com alterações neurológicas, a gente tem um grande benefício do Pilates, que é essa questão do trabalho da coordenação, né? No Pilates, a gente acaba não trabalhando especificamente a motricidade fina, porque não tem nenhum exercício específico do método para isso, mas no paciente neurológico, quando a gente tem
uma melhora do controle motor da parte mais proximal do corpo, por exemplo, um controle motor, um controle tronco, um controle da pelve, isso acaba, digamos assim, sendo transmitido para as extremidades também, né? Então a gente consegue ter benefícios, né? Consegue ter melhora, mas indiretamente, não especificamente não se trabalharia especificamente na motricidade fina, né? Com os alunos ou os pacientes no Pilates, nesse caso, né? Então a gente trabalharia como um todo, mais no controle motor da parte mais proximal do corpo, e isso ajudaria na parte mais distal, né, nas extremidades. Nath, alguma coisa para complementar com a yoga? Eu sempre sou muito respeitosa também em algumas questões de cada macaquinho no seu galho, né? Tipo, por exemplo, eu indico muito fisioterapeutas, indico muito pilates, indico muito nutricionistas, porque parece que às vezes a gente quer englobar tudo, né? E resolver o problema de tudo. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa bem específica, né? Tanto que a Thay já disse, de forma por consequência, porque a gente trabalha o corpo como um sistema orgânico, né? Ele é um sistema, e no yoga é a mesma coisa. Vão ter benefícios? Com certeza, porque o trabalho da consciência corporal está muito ligado também aos nossos neurotransmissores, né? Quando a gente trabalha corpo, a gente está trabalhando tudo. Então, eu acredito que sim, tenha muitos benefícios de desenvolver outros caminhos, outras cadeias que a pessoa, que a criança pode usar, e sempre de forma muito lúdica. O yoga para crianças é muito legal, é super bacana, porque é extremamente lúdico. E até para adultos, para a gente voltar para essa espontaneidade da criança, né? Mas eu acredito, assim, que quando a gente está falando de uma coisa muito específica, que busquemos os seus especialistas, né? Para a gente também não confundir muito as bolas, porque senão a gente acaba esbarrando ali e talvez ultrapassando o que é da nossa gerência, né? Com certeza. Mais um aqui, ó, o Marçal de Fernandes. Ele pergunta, o yoga ajudaria a tratar o déficit de atenção em adultos? Um parceiro teu aí, Marcos. Até para complementar, Nath, aí também é na minha área também, né? TDAH, sou nato nisso, porque são vários níveis, né? O adulto tem mais controle, evidentemente, sobre as ações. A criança, nem vai tão criança, pré-adolescente também, que vai para yoga. Como é que se trabalha com esses níveis de diferença de idade? Porque o TDAH tem vários níveis nesse sentido. Uhum, Não, hoje em dia existem várias especialidades de yoga terapêutico já, né? Então, realmente, usar o yoga como uma terapia. Eu não tenho formação em yoga terapia, então não tenho muita propriedade para dizer como funciona esse método. Mas eu vou dar um depoimento para vocês, já que tu falou em adolescentes. Eu faço parte, eu entrei num projeto voluntário, criei esse projeto voluntário lá na FASE, na Fundação de Assistência Socioeducativa, né, para menores infratores. E a gente faz yoga. Olha só. E ali, assim, é muito interessante. Agora, claro, em razão da pandemia, a gente não retornou, mas todas as vezes a gente ia todas as quintas, todas as vezes eu colocava meu tapetinho ali, estendia os tapetinhos deles, e eu ficava pensando, o que me espera? Porque eu não sabia, eles faziam um rodízio, porque eram só 6 por vez, e eu vi casos, assim, eu não sou médica para diagnosticar, né? Mas, assim, realmente vários transtornos. E é possível, porque você usa de instrumentos e aí você pega todo o seu portfólio de vida. Então, eu venho da dança, toda a parte de corpo, a forma métrica de falar, de abordar,
de falar a linguagem da pessoa também, porque às vezes a gente quer encaixotar as crianças, né? A gente quer botar elas ali, não, talvez ela tá só querendo se expressar, e a gente talvez não tá tendo uma sensibilidade de ouvir aquilo, né? Então, assim, por um depoimento, era muito legal. Depois eu ouvi eles dizendo, bah, dona, nossa, aí, ó, tudo que tu falou, ó, tô me sentindo bem melhor, né? Legal. Ou, assim, depoimentos de um menino que, dona, briguei semana passada, me levaram pra solitária, e aí, não sabia o que fazer lá, aí lembrei lá dos gestos que tu fez lá, do surfista, e aí eu fiz e me senti bem. Gente, eu ganhei meu ano, ganhei minha vida, né, ao ouvir esse depoimento. E aí você percebe que, às vezes, pequenas gotinhas que a gente pode fazer da micro-revolução, né? O Silvio Melo perguntando, a prática de musculação junto com o Pilates traz benefícios e com a corrida? Thaís, essa é para ti. Então, com a musculação, na verdade o Pilates ele traz benefícios associado a qualquer outra prática de outro esporte, tá? Às vezes chegam aqui e dizem, vou dar o exemplo do Marcos corria quando chegou no Pilates e teve uma lesão, então para corredores, para ciclistas, para musculação, porque o Pilates ele vai atuar de uma maneira diferente no corpo do indivíduo do que aquela modalidade que ele está fazendo. Então, por exemplo, a musculação vai trabalhar a hipertrofia, às vezes com um número alto de repetições, cargas muito altas, e no Pilates não. No Pilates a gente vai trabalhar mais aquela questão que eu falei antes da consciência corporal, a questão do alongamento, do alinhamento do corpo, né, enfim, outras coisas que naquela modalidade não vai ser trabalhada. Então, associando as duas, a gente consegue ter uma melhora para o indivíduo, até assim, de contração muscular, né, às vezes a gente não consegue fazer um movimento, né, de alguma modalidade. Vou dar o exemplo da corrida agora, às vezes a passada da corrida ela não é tão boa ou tão efetiva, porque o corredor ele está com uma pisada inadequada, ou ele não tem tanto alongamento para conseguir fazer aquela passada. Então, o Pilates ele vai acabar, quando ele é associado com outra modalidade, ele vai acabar ajudando, né, aquela pessoa na outra modalidade também, né? Então, só vejo vantagens. Nath, só assim, ó, vamos fazer mais uma perguntinha de cada área depois aí, até porque vamos chegar quase 1h30 já de live aí, nossas convidadas estão aí com a gente, né? Ok, aí, eu tenho só mais uma pergunta aqui daí para Camila e mais duas daí do pessoal que mandou no Instagram, beleza? Perfeito, Nath, perfeito. Então, a Larissa tinha nos mandado já pelo Instagram ali, né, que ela queria saber se quem tem sobrepeso e hérnia de disco, né? Quem está acima do peso e tem hérnia de disco pode praticar Pilates e Yoga? A gente tem uma máxima que talvez até seja comum para Thay, que um corpo forte sem flexibilidade é um corpo rígido. E um corpo com flexibilidade sem força é um corpo frágil. Quando a gente fala que a gente trabalha o corpo orgânico, sistêmico, é porque a gente quer que ele nos leve para onde a gente quiser, que ele seja livre, né, de movimentos para a gente fazer o que a gente quiser. Quando a gente tem uma hérnia, é uma limitaçãozinha, né? Já tem ali um pontinho que lembra aqueles sinais que a gente falou do corpo, ele foi dando sinais e aí estourou. Dependendo da hérnia, e aí isso sim uma recomendação médica e de fisioterapeuta, sim, pode fazer yoga tranquilamente. Se vocês vissem a minha coluna, vocês não acreditariam. Eu vou depois até comentar com a Thay. Porque o yoga não é só físico. E a gente nunca, jamais vai ultrapassar os nossos limites. Claro, a gente vai sair de certas zonas de conforto. Ou seja, a gente está acostumado a andar, sentar, deitar, né?
Então, a gente vai explorar outros movimentos, outros terrenos que a gente pode explorar com esse corpo. Então, isso, às vezes, sai da zona de conforto, mas nunca ultrapassando os nossos limites. E hoje em dia já está comprovado que a gente alongar, que a gente trabalhar a mobilidade de coluna é extremamente importante para a coluna, para o sistema nervoso. Então, assim, pode, mas depende também de uma avaliação médica, de uma avaliação de um fisioterapeuta. É sempre bom ter esse acompanhamento dos especialistas, né? E aí, se for pensar, se for assim, fazer yoga, pode meditar e a gente vai estar fazendo yoga, pode entoar mantra e vai estar fazendo yoga, né? Não precisa necessariamente fazer uma invertida e o pé lá na cabeça, isso não precisa, essa caricatura deixa pra lá, né? Faz para você se sentir bem, para você se reconectar. E aí, super indicado. A minha resposta para Larissa é: você deve fazer, no caso do Pilates, né? Vou falar agora do Pilates. Porque, assim, o Pilates, ele é muito democrático. Só que uma questão, hoje em dia, aqui no Brasil, o educador físico quanto o fisioterapeuta, eles podem ministrar aulas de Pilates. Eu não querendo dizer que o educador físico não tem capacidade para isso. Mas no caso de uma pessoa que tem já uma lesão, né, que já tem uma hérnia, por exemplo, o mais indicado é se fazer aulas de Pilates com fisioterapeuta, né? Então, por quê que vai melhorar, ou enfim, mesmo sendo obesa, isso não nos limita, né, a fazer Pilates. A gente adequa os exercícios conforme a capacidade de cada pessoa, né? A gente nunca vai sobrecarregar aquele corpo, né? A gente vai sempre no limite que a pessoa suporta, né? Então, já se sabe um dia que, por exemplo, um lugar onde a pessoa tem uma hernia de disco, né, na lombar, vamos supor, ele é um lugar que ele está sendo muito exigido, né? É um lugar que tem uma mobilidade talvez maior do que o corpo possa suportar. E tem muita mobilidade, é porque em outro lugar tenha. Então, essa pessoa, talvez, vamos supor, pensar na questão assim, tem muita dor na lombar e não consegue fazer movimentos da lombar, enfim. Então, a gente vai trabalhar a mobilidade do quadril, mobilidade do joelho, né? Vai tratar, melhorar a mobilidade torácica, enfim, regiões da periferia, digamos assim, para depois a gente trabalhar aquela região. Então, isso é uma coisa que hoje já se sabe. Muitas causas de dor lombar talvez não estejam na lombar, talvez a causa esteja à distância, né? Esteja em outro lugar e a lombar, ela está sendo comprometida, enfim, por causa de outras questões, né? Ela acaba sendo a mais prejudicada, a questão anatômica, talvez, mas a gente consegue tratar assim, e é bem legal o resultado. Marcos, não, agora a pergunta, na verdade, ela é da equipe aqui, das integrantes desse bate-papo, porque a Nath tem uma dúvida para a Thaís. Boa! Ela quer saber, né, Nath? Tu fez a pergunta antes, não sei se tu quer fazer agora ou quer que eu faça para a Thaís? Pode fazer. É que é muito comum, o pessoal chega no yoga e a gente usa também a respiração com a boca, mas mais específica. E aí a galera acha estranho, quem faz Pilates, não, mas eu respiro pela boca no Pilates. E é uma dúvida que eu tenho, eu sempre quis perguntar para uma prof e eu acho que eu sempre esqueci. Conta aí, Thay. E a respiração de tudo é diferente, né? O Pilates, quando o John desenvolveu o Pilates, a ideia dele era o seguinte: quando a gente então, a expiração ela tem que ser ativa, né? Então a gente tem que, digamos assim, forçar a nossa expiração, expulsar o ar. Só que a gente não quer que isso aconteça com resistência. Então, se a gente solta o ar, que é o que a maioria das pessoas fazem, a gente está gerando uma resistência com os nossos lábios, a gente está tensionando toda a musculatura da cervical, né, do pescoço. Então, a gente não quer isso no Pilates, a gente quer que o ar, ele seja expulso, né, do pulmão,
E com isso, outra questão envolvida nisso é que quando a gente faz essa expiração com a boca aberta, a gente consegue a contração do músculo transverso do abdômen, que é a chave, é a cereja do bolo do Pilates. Quando tu faz a expiração, não forçada, mas uma expiração ativa, contraindo, digamos assim, puxando o umbigo para dentro, que é o que a gente sempre fala no Pilates, puxa o umbigo nas costas. Então, quando a gente faz isso, mantendo os lábios afastados, né? Muitas vezes as pessoas, elas fazem a respiração Pilates, inspira e quando solta o ar até faz um som. Porque parece que fica mais fácil da gente perceber. Faz esse som, soltando o ar, e puxa o umbigo para dentro, a gente está fazendo ativação desse músculo abdominal, que ele é importantíssimo para a manutenção da nossa postura, e principalmente no alívio de dor lombar, estabilização lombar, enfim. Então, a respiração da boca aberta é por causa disso. Galera, acho que, Marcos, né, a gente já está mais de 1h30 aqui para ver, acho que a gente vai ter que fazer mais lives sobre esse assunto, né, porque rendeu. Pode ficar aqui horas conversando sobre isso. Mas acho que, assim, a gente conversou, deu dicas, vamos deixar umas dicas, assim, de respiração, algum exercício que a gente possa fazer em casa para ajudar nesse momento aí, na ansiedade, nesse momento que a gente está passando. Vou começar pela Nath. Eu achei legal, porque o princípio é o mesmo, tá? E olha que legal. A gente só trabalha transverso abdominal e diafragma pélvico, subida do umbigo para dentro. É muito legal. E esse sonzinho que tu falou é a respiração Ujjayi, só que a gente usa o nariz e passa lá pela garganta, tracionando a glote. Então, tu vê que é muito semelhante, né? Mas um é com a boca aberta, outro com a boca fechada. E, em tese, a gente também não era para fazer biquinho, não. Vamos lá. A respiração, essa que eu comentei agora, que é essa respiração Darth Vader, que faz esse barulhinho, né? Ela é uma respiração calmante, é uma respiração que te coloca no eixo. Então, a gente encontrar essa respiração, às vezes, é um desafio, mas fazer isso como se a gente fosse embaçar um vidro, a gente já está ativando lá a nossa glote, ela já está dando uma comprimidinha e por isso esse barulhinho. E depois, quando a gente toma um susto também, né? A gente também passa o ar lá pela parede da garganta. Essa respiração é super indicada para a gente, às vezes, estar no nosso dia a dia, bater um estresse, pausa, fecha os olhos e tenta respirar. Ou, se a gente não entrar tão profundo, apenas respira, do jeito que você sabe, mas fecha os olhos um pouquinho e respira. Se permite 2 minutos, 3 minutos de atenção no seu corpo, né? E outra dica que eu poderia dar, porque eu pensei agora, é espreguiçar quando acorda. Acordou de manhã, espreguiça o corpo, aqueles movimentos bem aleatórios, assêmicos, imagina o bonecão do posto e espreguiça. Isso também já vai dar uma sensação de bem-estar, vai acordar o corpo. E até no próprio dia, tá lá no computador, né? Aquele pescoção lá, todo aquele peso ali no trapézio. Mexe um pouquinho, respira, sente o corpo, faz as pazes com o corpo. E aí a gente já vai estar praticando esse autocuidado, né? Que o mundo está pedindo. Obrigada, Camila. Alguma dica? Alguma coisa que tu faça? Alguma dica de exercício? Mas assim, eu tenho 2 dicas que funcionam muito. Uma para vocês super básicas, né? Que para pessoas que têm ansiedade, a melhor coisa do mundo, para mim, pelo menos para mim, que me ajuda a me acalmar muito. Mesmo a pessoa mais leiga do mundo, eu gosto de, para ser o mais didática possível, é super fácil, que eu gosto de botar tipo uma mão no coração, né? Bem assim, espalmadinha, e a outra em cima do umbigo. Então fica uma no coração, uma no umbigo, e daí respira bem
bem profundo, porque daí tu sente o diafragma expandindo e aquela reação de bebê que o umbigo sai para fora. Daí tu respira bem profundo e o ar, tu sente o diafragma ele se esvaziando e a barriga também. Daí tu faz umas 10 respirações assim. Para quem não tem ansiedade, assim, é super bom. Tu fica... Eu, na 10ª respiração, já tô zen. Vou dizer que eu já usei as dicas aí. Muito essa questão de respiração. Precisei muito e preciso ainda às vezes. Thaís, tua dica agora. Eu ia falar algumas delas, mas elas falaram por mim. Então, e a minha dica é, pelo menos a cada 2 horas que a pessoa estiver sentada ou deitada, a pessoa levante e dá uma olhada pela casa, se esconda no encoradeira, janela, e fique na ponta do pé, né, para pouco a panturrilha, né, ajudar na circulação sanguínea. Faça movimentos da coluna, se espreguice, da maneira que conseguir. Que o importante é não ficar parado. A gente tem que ter a ideia de que o nosso corpo, ele foi criado para se mexer, para se movimentar, e não para ficar parado. Tá aí então, agradecendo então as meninas, muito obrigado mesmo, que bate-papo gostoso, que reestreia, né, que retorno maravilhoso, né, Nath? Então tá, vamos encerrar então, como a Nath já agradeceu a todos, eu também deixo aqui os meus agradecimentos a todos que participaram com a gente retorna na próxima quarta-feira às 20 horas, já aproveita aí para se inscrever no nosso canal, né, deixar aquele likezinho e seguir a gente nas demais redes sociais, com arroba até eu vou colocar aqui para fazer aquela balaca, já que eu, né, comprei o negócio, olha só, redes sociais do Casal Travinha tá aí, ó, redes sociais, arroba Casal Travinha, tá legal? Beijão, meninas, beijão a todos, uma ótima noite, um ótimo resto de quarta-feira, a gente volta na semana que vem, tchau, tchau.